Eu nasci em 6 de janeiro de 1941, em Santa Maria de Itabira. Eu sou o 6º filho de uma família de 10. E meu pai era professor, era diretor do grupo escolar, era um intelectual que fez parte da primeira turma de Helena Antipoff, quando a Helena Antipoff veio para Belo Horizonte, da Bélgica, né, para aquela revolução do ensino. E minha mãe era professora, mas ela, casada, ela parou de dar aula na escola, né, para cuidar da família que foi crescendo rapidamente, né, de 2 em 2 anos. Mas Santa Maria era uma cidadezinha de talvez 3.000 habitantes, no máximo, toda a região, né, e eram 2 ruas, uma cidade muito aprazível mesmo, que a gente vivia na rua. E nós meninos não usávamos sapato, só usava sapato para ir a uma festa ou à missa de domingo. O resto era descalço, andando no barro, andando na lama, andando na chuva, andando na poeira, nas pedras, nos matos. O nosso universo era amplo, porque era tudo aquilo, com os morros e as fazendas que a gente ia a pé. Então era uma cidade pequena, mas ela tinha uma coisa que até hoje eu fico pensando, fico espantado como que era. Era uma cidade em que as pessoas gostavam de estudar, gostavam de aprender as coisas. E muita gente, os meninos que terminavam o grupo escolar iam para os colégios, Caraça, Itabira, Ponte Nova e vários outros locais. Eu estudei no grupo escolar, um grupo estadual, né, do qual meu pai era diretor. A revista Cruzeiro trazia muita reportagem sobre artistas, né, e num número especial do Natal veio a revista trouxe uma reportagem de umas 10 páginas sobre Tintoretto. Quando eu vi aquilo, eu quase que tinha uma vertigem de ver. Era uma coisa completamente diferente dos quadros que a gente via nas casas, os quadros que as moças pintavam no colégio, aqueles quadros acadêmicos. Era uma coisa tão forte, tão fantástica para mim, que eu ficava lendo, relendo, até quando a revista ficou velha, eu tirei as folhas todas e minha mãe costurou, então eu tinha o caderno de Tintoretto. Eu me lembro que a ceia, a Santa Ceia, que ela a mesa era transversal, com um ponto de vista dos anjos, o anjo que está descendo, era uma coisa tão extraordinária, tão diferente, que eu vi que que a arte era mais do que aquelas paisagens bonitas, alpinas, né, com morros nevados, aquelas montanhas, aqueles pinheiros, era mais do que isso. Já mais tarde, em 54, na inauguração do MASP de São Paulo, veio uma reportagem, aí eu já estava já estava com 13 anos, já estava em Itabira. Essa reportagem sobre o MASP, sobre os quadros, Van Gogh, Rembrandt, Van Eyck. Eu peguei todos os quadros, eu aprendi para ampliar, quadriculava de 1 em 1 centímetro, depois num papel quadriculava de 3, 4 centímetros, né? E ampliando, linha por linha. Eu copiei quase todos os quadros que estavam na reportagem. Ainda em Santa Maria, eu já tinha visto minha tia Itabira pintando a óleo, com pincel e tudo, mas não tinha. E minha precariedade também, não tinha onde encontrar isso. E também, financeiramente, era complicado você ter esses luxos, né? Então eu fiz, o meu primeiro pincel foi um graveto, uma coisa de bambu, que eu peguei a pena de galinha, desfiei, e a tinta foi dentifrício, quem ia falar dentifrício não era pasta dental, né? Era dentifrício que eu punha anilina, vermelha, verde, azul, amarelo. E pintei, só que secou, arrebentou tudo. Mas eu tive a primeira experiência de pintura. Lá em Santa Maria, quando a gente terminava o grupo escolar, já não tinha mais o que fazer em termos de estudo, porque só tinha o grupo escolar. Minhas irmãs mais velhas
já tinham feito o curso de magistério, né, no Colégio das Freiras, e eu fui com outra minha irmã e meu irmão, nós fomos para Itabira fazer o exame de admissão. Era fatal isso, se a gente fosse continuar. E eu fui morar então, que era tradição familiar também, de morar na casa da minha avó. Era uma chácara que tinha sido construída por uns ingleses que estiveram no início do século, e depois meu avô comprou. Era uma casa imensa, linda, e com um quintal, e um pasto e um quintal, uma coisa maravilhosa, os pomares, frutas e tudo mais, né? Logo no início eu tive... a professora de desenho, Emília Decaux, viu que eu gostava disso, que eu tinha talento e tudo, começou a puxar. Ele estava no terceiro ano, ela me chamou para ir pintar na casa dela. Eu já pintava, porque o meu primo comprou uma oficina de pintura de placa e tinha uma caixa de tinta a óleo e alguns pincéis para pintar. E ele me deu. Esse meu primo, o Cássio, era muito talentoso também, e eu ajudava ele para fazer o fundo daquelas placas de metal, né? Aquela coisa assim, eu fazia aquele fundo todo para depois ele desenhar e pintar, fazer o letreiro e tudo. Numas férias, chegou uma senhora lá em casa perguntando se eu podia pintar um estandarte de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí me trouxe a estampa. Aí foi aquela coisa, quadricular, ampliar no tecido, no cetim. Uma coisa difícil para usar, mas era isso. Eu pintei também alguns panos para sacrário. Sabe? Mas aí eu fui e fiz caprichosamente, fiz aquela Nossa Senhora Bizantina, né? Aquela coisa bonita, assim, ficou bonito mesmo. Aí eles pegaram o caixilho da antiga estampa que era de papel, que tinha rasgado todo, já estava assim, puseram lá, enfeitaram com rosas de papel crepom, aquelas fitas, aquela coisa toda. E então teve a festa de Nossa Senhora na fazenda. Aí fomos nós, né? Eu com a família, eu com meus pais, fomos lá. E então teve banda de música, teve a missa na capela, e aí foi o levantamento do mastro. Já tinha um mastro todo pintado, aquela coisa, aqueles arcos coloridos, né? Todo assim, e em 2 cavaletes. Aí começaram a cantar e vieram as moças da fazenda carregando a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu assim, olhando, achando uma maravilha, né? E aí puseram no mastro, encaixaram no mastro e subiu. Na hora que foi subindo, eu arrepio até hoje, né? Na hora que subiu, foguete, banda de música e todo mundo lá rezando para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí realmente comecei a perceber o que a arte podia fazer. Era uma coisa mágica. Aí eu sabia que a arte era mobilizadora. No dia seguinte, segunda-feira, a festa foi domingo, segunda-feira, a gente estava almoçando, quando chegou uma empregada da fazenda, trazendo um balaio 3 galinhas brancas de presente para mim, da fazenda. Foi aquela coisa, né? Ganhei 3 galinhas brancas, e nós tínhamos algumas galinhas no quintal, aquela coisa toda. Aí eu fiquei no maior orgulho, porque era resultado do meu trabalho. 45 anos depois, eu descobri uma coisa interessantíssima. Quando eu fiz a exposição no Palácio das Artes, em 2005, eu reuni quase toda a minha obra, sabe? Que eu não fiz muita coisa, não. Mas deu para fazer um retrospecto bem bom, sabe? E muitos quadros meus tinha galinha. Mas eu punha galinha, um dia lá fazendo visita guiada, uma pessoa me perguntou, por que você pinta tanta galinha? É porque você é da roça? Aí eu tive o insight, tive a lembrança. Um eco de toda aquela emoção, daquele presente que eu ganhei.
Antes eu tinha o estímulo em casa, né? Todo mundo lia muito, minha mãe, meu pai, e na biblioteca do meu pai já tinha esgotado o que eu podia ler em português. Então lá tinha uma sociedade, associação católica, em toda a cidade tinha, não sei se ainda tem, das Filhas de Maria. São moças solteiras que se dedicam muito à religião e tudo. A presidente das Filhas de Maria, na casa dela, tinha uma biblioteca das Filhas de Maria. Então eram romances mais para moças, né? Aqueles romances para moças, M. Deli e mais aqueles livrinhos da revista, da editora Vozes, bem católicos. Sabe? Eu ia lá e alugava, eles alugavam. Arranjava dinheiro para pagar, como meu pai era correspondente do Diário Carioca e do Diário Católico. E eu recebia, então ele me dava um dinheiro para eu ir distribuir. Eu fui jornaleiro também, menino, né? E aí eu lia tudo ali. A literatura passou a ser também uma coisa muito, muito importante para mim, sabe? Tanto para leitura, em vez de ir, às vezes me chamar para brincar, não, eu estava lendo, tinha que terminar aquela página, aquele capítulo, aquele livro, né? Em Itabira eu já tinha uma biblioteca muito melhor, a biblioteca municipal, né? Da prefeitura, a biblioteca. Eu lembro de eu pegar, aos 13 ou 14 anos, eu peguei o teatro completo de Ibsen, que eu fiquei assim, maravilhado com a coisa, né? E o teatro passou a ser uma coisa importante para mim também, como cinema. Lá você podia ver um filme por dia, filme diferente por dia. Sábado e domingo eram 3 filmes, né? E eu ficava louco. Aí eu fui ser engraxate, fui ser mensageiro de telefônica, tinha central de telefone, chamava alguém, dava o endereço, o mensageiro ia lá longe chamar a pessoa para atender na telefônica. Eu fui mensageiro de telefônica também. Para quê? Para ter dinheiro, para comprar revista, comprar livro raramente, né? E ir ao cinema. Terminei o ginásio, tinha que fazer científico, lá não tinha científico. Então vim fazer o científico, estudei aqui no Padre Machado e depois no Aplicação. Vim morar em casa da minha irmã, da Lúcia. No primeiro ano que eu cheguei, porque eu acompanhava para o jornal e ficava louco. Tinha temporada lírica, tinha exposições, salão de arte na Pampulha. Então eu acompanhei Bairro Doce, que era o escritório era no edifício Dantes, ali na Amazonas, né, com o Rio de Janeiro ali. Eu fui trabalhar com o diretor, como atendente do diretor, do gabinete, né? Fiquei lá uns 3 anos, 3 anos, aí estava vendo umas mudanças muito grandes, eu pedi para ir para o departamento de obras, que me interessava muito, o departamento de obras, que estavam fazendo, projetando muita coisa, né? Muitas estradas e aquela coisa toda, eu resolvi ir para lá. Aí era um regime pesado, que era 8 horas, inclusive sábado, eram 4 horas no sábado, a gente trabalhava. Mas eu aprendi muita coisa, e tinha uma coisa, você tinha caneta, aquela canetinha Oxford, para desenhar, e eu achava maravilhoso, eu desenhava dentro do esquema lá do departamento, eu fazia tudo com aquela caneta. Acabava o expediente, eu pegava as canetas e ia fazer os meus desenhos. Fiz muita coisa. Até eu fiz uma exposição com esses desenhos, fazendo curva de nível, que era o que eu fazia no departamento de obras, mas que aí eu transformei em possibilidades de arte, sabe? Foi muito bom. Depois eu fui chamado para trabalhar no departamento de comunicação, com Carlos Magno e o Mário Rolla, que era uma coisa melhor para mim, porque aí já era fazer um trabalho jornalístico. E logo em seguida eles me mandaram embora. Aí é que a gente ficou sabendo que era problema político. Eu era politizado no sentido de ter consciência de determinadas coisas. A minha coisa era escrever e pintar. De repente eu já era amigo dos artistas todos, jovens e outros mais velhos, né? Álvaro Apocalipse, que se tornou um grande amigo, né? Nelo Nuno, Ana Amélia, Terezinha Veloso, Haroldo Matos, Mário Silésio. Comecei a frequentar, então, os meios artísticos e literários também, com Afonso Ávila, aquele pessoal, né? Os jovens também. A gente
se reunia na Livraria Itatiaia, na Rua da Bahia. De lá ia para algum lugar. Salia do Ângelo, Cantina do Ângelo, às vezes ia lá para baixo, para a zona. Eu fiz parte do primeiro grupo de artistas que adentraram o Maleta na inauguração. E tomamos posse das cadeiras lá o antigo Lua Nova, que virou um dos pontos da nossa turma. Havia uma preocupação com a política, escrevendo e fazendo arte. Às vezes você trabalhava com um sentido político, social e tudo, né? Cuba, muito, né? A questão americana, a questão do racismo, essas coisas todas nos tocavam muito, sabe? O Afonso Romano fez poemas muito bacanas, eu fiz também umas coisas assim, mas a gente tinha uma consciência e uma boa parte tinha uma tendência de esquerda. E quando veio o golpe, veio aquela coisa toda, alguns deles foram presos, né? Em 66 o Vicente Abreu foi preso, vários da nossa turma. Tinha o Sagaz, que era um escritor, esse era comunista. Quando eu saí do Padre Machado para fazer o terceiro científico no Colégio de Aplicação, lá, eu conheci João Paulo Gonçalves da Costa, Madu, que é Maria do Carmo Vivaco Martins, Misabel e Miriam, que eram irmãs, e a gente assim, fomos atraídos uns pelos outros. Eles faziam o clássico, eu fazia o científico. Começamos a conversar, aquela coisa toda, e conversar muito sobre literatura e tudo. Resolvemos criar um grupo. Nós nos tornamos tão amigos e nos frequentávamos, resolvemos criar um grupo. Aí demos o nome Pitix, que é uma palavra usada por Mallarmé, mas usada naquele momento num poema de Drummond, que ele publicou em Lição de Coisas. Termina com a palavra Pitix. Vamos saber o que era e achamos que era um nome bom para o nosso grupo. E conseguimos, então, a edição da primeira revista, primeiro número, na imprensa oficial, com o José Guimarães Alves, que era uma pessoa, um intelectual fantástico, um cara bacanérrimo, sabe? Foi presidente do Palácio das Artes também, presidente da Casa do Brasil na França, em Paris, mas ele nos deu todo o apoio e gostava da gente mesmo, sabe? Então, nos deu apoio, nós dávamos o papel e o resto a imprensa oficial fazia. Fizemos então dois números, um número em 63 e o outro em 64. Saíam poemas, contos, um ensaio, no primeiro número saiu o ensaio do Paulo Junqueira, no segundo saiu um artigo da Misabel, mas geralmente eram poemas. Então saíram dois números só. Depois a maioria deles foi fazer Direito, eu e Madu fomos fazer Belas Artes, Paulo foi fazer cinema nos Estados Unidos. Aí nós continuamos amigos e nos frequentando um pouco, mas acabou aquele... Era um momento só aquele, né? Aí veio o Veredas, que era com Libério Neves, o Henrique Correia de Araújo, o Vidaçu Carneiro, acho que César Paduani, Elmo Rosa. Era um grupo maior que publicou mais. A publicação deles era uma folha grande dobrada. A nossa era cadeca, a gente queria ser mais chique, não mais do que eles, mas a gente queria fazer uma coisa mais consistente e tudo, e conseguimos, né? Fazíamos coisas para comprar papel e tudo, e levar para lá e fazer. Era um tempo assim, para fazer aquilo, eram 4, 5 meses, a gente ia todo dia, fazia as correções, mudava, convivia com o pessoal das oficinas, né? Era muito bacana. Nessa mesma época, tínhamos publicações em Cataguases e em Divinópolis. O Márcio Almeida, em Divinópolis, tinha o Diário de Minas, que foi, assim, grandes nomes do jornalismo, foi para o Diário de Minas, e que depois foram para São Paulo, o Ivan Ângelo, o Edmar Pereira, o Marco Antônio Menezes, assim, o Flávio Márcio, que depois foi para o Rio, o Gabeira, né, que foi para o Rio. Era um momento assim, fortíssimo, sabe? Tanto no caso de jornais, que eram jornais com
com a política mesmo, usado para fazer política, né? O Estado de Minas tinha o Caderno Cultural, que foi dirigido por Ciro Siqueira e Afonso Ávila nesse período. O Afonso publicou todos nós. As coisas que a gente fazia, ele publicava. E isso era um estímulo. E a gente ficava tanto no Estado de Minas, primeiro no Estado de Minas, esperando sair aquela, para pegar, né, na banca o jornal, e era aquela coisa, quando via seu poema ali, era uma maravilha, né? E depois isso aconteceu com o suplemento. O suplemento saía aos sábados, né? Ia todo mundo para a porta da imprensa social esperar chegar o suplemento. A poesia que se fazia tinha um pouco da influência da poesia concreta e um pouco daquele Mallarmé, Baudelaire, aquela coisa toda, né? Mas que vinha por vias da poesia concreta. E o Afonso foi o grande interlocutor mineiro dos poetas concretos, né? Ele e a Laís. E eles recebiam muito a gente lá, nós, os jovens, para discutir poesia e tudo. E a gente tinha muito essa possibilidade de ver o que estava se fazendo, tanto em termos do Rio de São Paulo, poesia concreta e neoconcreta, né? Pelo suplemento do Jornal do Brasil, a Neoconcreta, quanto aquilo que estavam fazendo aqui, o grupo que estava fazendo, né, o grupo anterior do Afonso, nas duas primeiras revistas, uma poesia muito discursiva e tudo. Depois veio a poesia realmente concreta, né? Tanto a poesia discursiva deles era muito boa, era diferente. Era uma coisa assim, Eliot, você podia, essa Pound, essa coisa toda, né? O Camus depois, né? Mas depois, quando eles vieram com essa produção da poesia neoconcreta mesmo, né? Aí nós começamos a ver o que era o trabalho da palavra. Eu já tinha isso desde menino, né? E aí eu fiquei maravilhado. A primeira coisa, assim, visível, né, perceptível na poesia concreta é o uso da palavra, não só pelo que ela possa significar, né, o que ela possa dizer, né, o seu sentido, mas é ela visual, é ela concreta, é como se fosse um objeto. A página, o branco da página, aquele espaço da página, é um espaço significativo também. Então, ocupar esse espaço de uma forma dinâmica, uma forma de construção mesmo desse espaço, né, fazendo pulsar aquilo que é a letra, a sílaba, a palavra, né, e aquilo que recebe, que é a folha em branco, né? Então, a concretude dessa folha, ou do livro, né, e o que cada folha contém, né? Contém o quê? Você podia dizer, alma minha gentil que te partis, né? Ou então pode ser assim, festa, fresta, resta, floresta, e jogar de uma tal maneira que essa disposição das letras e das palavras possa criar um dinamismo, né, diferente do que aquela coisa de verso a verso. A Semana de Poesia de Vanguarda foi uma reunião, foi um acontecimento, hoje é histórico, né, e de relevância nacional, que convergiram para cá os paulistas, veio o Leminski, veio o Roberto Pontual do Rio, os neoconcretos, né, o Décio Pinhatari, todos aqueles que estavam trabalhando mais ou menos dentro dessa linha, né, mais os teóricos, Benedito Nunes, foi uma semana assim de altas conversas e a exposição, né, foi feito cartazes, né, com os poemas. Eu entrei com 2 poemas, um manifesto que tinha um sentido político. Foi uma coisa importantíssima. A UFMG, né, o reitor recebeu a semana, né, sabendo que era um evento também político, no sentido de se tratar de literatura, de poesia, que tinha também, no fundo, uma base política, né? E esse manifesto é importante, que ele propõe o salto participante
dos artistas, dos poetas, né? De ter uma consciência política naquele momento, né? Quando eu saí da Barra Doce, eu fui chamado, eu fui dar aula de desenho, uma péssima experiência no Colégio Anchieta, mas logo em seguida me chamaram para substituir o Olívio Tavares na página de crítica de arte. Então eu fui, o Olívio tinha ido para Brasília e ele é que assinava a coluna de arte. De qual jornal? De Arte de Minas. Então aí eu fui substituí-lo e fazia reportagens didáticas sobre escritores e artistas também. Fiz muita coisa lá. Durante 2 anos trabalhei, tinha uma editoria muito boa, gente muito legal mesmo, sabe? Estava num momento efervescente. Tinha Ivan Ângelo, Jorge Norman, Márcio Prado, Edmar Pereira, tinha o Marco Antônio Menezes, tinha o pessoal de cinema, o fantástico, o Ronaldo Brandão. Em 67, fizeram uma reforma lá, eu saí. E então fui dirigir uma galeria de arte em Ouro Preto. Eu criei uma loja para vender poesia. Aí era poesia manuscrito dos poetas e eu ilustrava a folha, né? Assim, a capa era uma ilustração minha, dentro era um poema autografado, um poema manuscrito, né? Os meus poemas também que eu fazia, e fazia os objetos, caixinhas de fósforos e tudo, com poeminhas ou com uma coisa concreta, sabe? O Murilo foi um cara, assim, super importante para mim, para todos nós daquela turma que foi para o suplemento, né? Eu conheci o Murilo quando ele lançou Os Dragões, em 63 ou 64, já não lembro bem, mais ou menos aí. E eu escrevi sobre o livro, ele gostou demais do que eu escrevi. Eu fiz uma entrevista com ele e depois escrevi sobre o livro. Ele gostou muito desse livro, e a gente ficou amigo, começamos a encontrar. Mas ele era um cara muito afável, mas também ele era muito rigoroso e muito irônico. Eles estavam pensando em fazer um suplemento literário com o aval do governador, que era o Israel Pinheiro. O Israel Pinheiro queria que tivesse um acontecimento cultural importante. Aí o Murilo me chamou para eu ajudar ele. Eu participei das umas reuniões na casa do Afonso e aquela coisa toda, e fiquei com a minha missão no suplemento. Fazer uma coluna de artes plásticas, de crítica de artes plásticas. Fazer um texto para a primeira página, que sempre saía o trabalho de um artista, mineiro ou não, mas principalmente mineiro. E escrever sobre esse artista. Ilustrar. E era tesoureiro. E ele era semanal. E foi uma coisa, assim, nos primeiros anos foi uma coisa fantástica. E ele era encartado ao Diário Oficial. Então o interior todo, aqui também, mas o interior todo recebia o Diário Oficial, e sábado tinha o suplemento literário. Tinha gente que jogava fora, mas eu sei de muita gente que começou a despertar para a literatura, para a arte, vendo o suplemento. Gente que colecionava. Aí foi em 66, 3 de setembro que saiu o primeiro número. Eu fiquei lá até 72. A geração suplemento, ela que depois tomou esse nome, né, de geração, só para caracterizar um grupo de escritores e artistas que tiveram muita presença no suplemento. Mas era João Paulo Gonçalves da Costa, Humberto Werneck, Carlos Roberto Pellegrino, Adão Ventura, o Sérgio Santana, Luiz Vilela, Libério Neves, Sérgio César Paduani, a turma da Veredas, quase todos estiveram lá muito presentes, sabe? Elmo Rosa, Valdemir Diniz foi da nossa época, inclusive trabalhou lá. Emílio Moura, o Bueno de Rivera, eram presenças assim, que era um privilégio nosso conviver com eles, né? Aires da Mata Machado, o Henri Corrêa de Araújo, mais ou menos o líder do Grupo Veredas. 68, né? Foi um momento difícil e houve um pouco de censura naquelas coisas. Depois, mais tarde, houve censura mesmo, no tempo do Vander Piroli, né? Que estava dirigindo. Teve momentos assim. Agora, o Murilo era muito cuidadoso com isso, e as pessoas também não estavam para mandar para um suplemento matéria que pudesse criar
criar uma coisa que fosse lida assim, e diretamente fosse confrontar a coisa. Mas se você olhar o suplemento, muito tinha, né, por baixo daquilo, tinha um recado político, uma forma de dizer as coisas, né? Os artistas, né, passaram a ser quase que surrealistas, né? A literatura fantástica, aquela coisa toda, veio muito também por isso, depois do Murilo, né? Do Murilo ainda não tinha tanto, assim, mas muita coisa veio, as metáforas, era aquela coisa... também, né? Muitos escritores tiveram que trabalhar de tal maneira que pudessem ser publicados sem maiores coisas, mas que pudessem também criar, mesmo que assim, de uma maneira mais oblíqua, né? Mas que dissesse alguma coisa. Eu conheci a Eliana em 65. Né? Aí nós começamos a nossa relação em 66 e nos casamos em 68. E nós tivemos nosso trabalho, na época, e os críticos, você mandava as obras, né? E os críticos, a comissão fazia a seleção. Tanto eu quanto a Eliana, outros artistas mineiros foram selecionados para essa Bienal, que foi uma Bienal muito forte, sabe? E o meu desenho era um desenho assim, muito, um desenho fantástico, meio surreal, sabe? E que eu tratava, assim, tinha um que era sobre a tomada de uma colina pelos Vietcongues. A Guerra do Vietnã foi muito sentida por nós, porque foi um momento em que a imprensa acompanhou muito. O Jornal do Brasil, Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Estava chegando muito isso para nós. E isso nos tocava porque nós falávamos do Vietnã, mas estava falando de nós próprios, né? Foi em 68 ou 67. Fiz uma exposição na Galeria Grupiada. A inauguração da exposição foi no dia que houve uma manifestação muito forte aqui em Belo Horizonte. Deve ter sido 67, essa exposição. Eu expus esses desenhos e expus os poemas, os meus poemas participantes, eram poemas políticos mesmo, sabe? Mas aí os poemas sumiram. Aí me entregaram tudo embaladinho e não tinha mais os poemas. A minha pintura, ela eu podia dizer até programática, que eu programo aquilo que eu vou pintar. No meu caso, por exemplo, que eu parto de uma pintura que é praticamente acadêmica, né? Ela é realista e tudo. Eu parto disso e parto também das citações de outros artistas. Tudo. Eu programo aquela coisa assim e gosto de, quando me vem uma ideia, saber que eu posso mudar. Não é uma coisa assim que eu tenho que chegar até o fim aquilo que eu programei no início. Essa liberdade eu tenho e acho ótimo. Eu vou buscando essas imagens que possam agregar um sentido, mais um sentido, ou então desfazer tudo, né? Ou ele traz mais uma informação coerente, ou então ele traz uma informação que vai detonar tudo aquilo que vai detonar. Quando eu ponho o Abapuru no lugar daquela mulher, no Déjeuner sur l'herbe, né? Eu detono o quadro, mas ao mesmo tempo eu trago aquele quadro para o contexto do Abapuru. Né? Então, aquele Déjeuner sur l'herbe, aí eu chamo Déjeuner sur l'œuvre, sobre a obra, né? Comendo a obra, aquela coisa assim. Aí eu busco também nos títulos no outro Jeu sur l'herbe, que é o futebol na grama, né? Com o gol é um Mondrian, né? Essa coisa, aí vai. E, na verdade, eu gosto de brincar com isso. Tem humor, tem às vezes uma certa ironia. Outros quadros são fortes politicamente. Eu fiz uns quadros que eu usava a capa de revista, Veja, Isto É, mudava a mesma tipografia, né, tipologia, mas eu mudava o nome. Veja
eu punha veia artística. Aí jogava a imagem que tinha naquela capa, eu transformava ela e vinha com outras coisas. Esse salão de 67, teve o Jorge Dantas, que era um arquiteto, que foi o curador, causou uma polêmica, causou briga, foi uma loucura. Principalmente porque alguns artistas que estavam todo ano no salão, foram cortados. E começou a dar ênfase a uma arte mais experimental, mais conceitual e tudo. Bom, aí o Jorge teve que ir para fora e aí me convidaram, o diretor, que era Renato Falso, me convidou para fazer a curadoria, para coordenar o salão. Tinha nome de conservador-chefe, era um nome engraçado, né? Conservador-chefe do museu. Eu comecei, fui lá, não tinha, estava muito precário, chovia dentro, o museu estava, assim, a parte arquitetônica de engenharia estava precaríssima, era uma loucura aquilo. Mas a gente começou a fazer algumas exposições e nós, nessa época, Belo Horizonte, recebíamos grandes exposições estrangeiras, principalmente aquelas representações da Bienal de São Paulo, que eram representações, na época, eram representações por país, né? Então vinha, por exemplo, veio para aqui coisa da Iugoslávia, do leste europeu, coisas fantásticas que a gente só podia ver ou em revistas, né, da Polônia, da Iugoslávia, da Hungria, da Tchecoslováquia, aqueles países todos ali, e eles faziam questão de participar da Bienal com o melhor que fosse possível, sabe? E depois vinham a Belo Horizonte e iam outros estados também, sabe? Algumas obras tinham um cunho político mais evidente, então foi a censura lá. Estava viajando quando ligaram para mim, estão querendo tirar umas obras. Falei, não vai tirar a obra. O doutor Renato também estava viajando, o Renato Fausto, que era o diretor do museu. Aí eu falei, fecha o salão, fecha a exposição. Aí fechou, teve uma pequena repercussão, não podia ter uma repercussão maior, né? O Jarbas Juarez, que tinha feito umas gravuras, o tema era o Vietnã, mas tinha ratos, tinha umas coisas assim, era uma coisa meio assim. Ele ficou apavorado, arrebentou todas as obras dele, com medo, sabe? E achando que ia ter consequências maiores. Foi uma coisa assim. A segunda exposição de peças de vanguarda, eu que promovi, né? Eu fui curador, organizei para o Festival de Inverno. E foi feita a exposição lá e houve uma reação muito grande de artistas e de estudantes. Foi assim muito, muito ruim, sabe? E vieram os artistas do processo, porque eu dei ênfase à poema processo, sabe? Então veio Álvaro Sá, veio a Neide Sá, veio o Vladimir de Aspino. Né? Poema processo? Poema processo é uma outra linhagem pós-concreto que trabalha com processo. O importante é o processo, não a obra em si. Mas aí tem uma série de coisas trabalhando com a coisa gráfica. Se eu poderia dizer a minha mesa de letrinhas de macarrão, poema processo, pode ser essa instalação. Sabe? Então tinha muito isso, os poemas do Vladimir de Aspino, do Álvaro Sá, trabalhando com elementos gráficos, não necessariamente letras e palavras. A reação de estudantes de arte, de alguns artistas, foi muito forte. E quando eu fui recolher as obras para devolver, muitos estavam danificados. Foi uma coisa assim que mexeram, porque tinha algumas coisas que eram de participação mesmo, como esses meus trabalhos, né, de mexer e tudo, acabaram com muita coisa. Inclusive o poema Sólida do Vladimir, que é uma obra histórica. Ele tinha vários, mas um exemplar foi danificado, completamente danificado.
Foi uma exposição que eu fiz junto com o Roberto Pontual. Roberto Pontual é um crítico do Rio, foi crítico do Jornal do Brasil, tem livros, muitos livros e tal. Eu propus a ele fazer, eu já vinha fazendo um trabalho, publiquei no suplemento uma série de artigos sobre os matérias da vida. A proposição é essa, que qualquer um pode, se tiver um olhar poético sobre as coisas, você pode descobrir coisas fantásticas que já são obras de arte. É só você retirar aquilo que Duchamp fez, mas num outro sentido. A minha coisa é do sentido poético. As coisas do cotidiano. O que veio dos ready-mades de Duchamp, né? Aquilo que você pegou aquilo, trouxe para aqui, vira coisa, pegou um objeto, esse aqui. Isso aqui eu ganhei, aquela coisa que tem energia, não sei o que mais. Ganhei isso aqui. Quando eu ponho isso aqui, é um objeto de arte. Ele tem a força de um objeto de arte. Se você colocar assim é uma coisa, se você coloca assim, né? Você agrega alguns materiais e você, com um gesto mínimo. Eu gosto muito de um exemplo do Benjamin, que ele apresentou uma das obras que mais me tocaram. Eram 7 colheres de pau, pintadas de preto, e junto da concha ele passou um araminho amarelo, dourado. E pôs elas assim, em pé, junto à parede. Uma das coisas mais bonitas. E que bobagem que é isso, né? É uma bobagem. A minha proposta dos matérias da vida é isso. As coisas estão por aí. É só você ter um olhar poético e criar um olhar amoroso para as coisas do cotidiano. Mas aí eu propus fazer essa exposição no Festival de Inverno de 1970. E propus ao Roberto Pontual que ele estava trabalhando com umas coisas dos materiais transfigurados. Aí já são materiais que o artista usa, materiais comuns, né, da vida comum, e vai fazendo uma coisa mais explícita como um objeto construído. Sabe? E nós fizemos essa exposição lá na Escola de Minas. Lá. Foi muito bacana, sabe? Tinha muita coisa. E eu, para terminar, depois de quando ia fechar a exposição, eu levei um fardo de algodão e dei coisa para todo mundo que estava ali. E nós fizemos nevar lá em Ouro Preto. Era festival de inverno, tinha que nevar. Então foi lindo, porque estava uma tarde chuvosa, assim meio chuvosa, não estava chovendo, mas estava aquele vento, aquela coisa toda, e todo mundo jogando flocos de algodão, mas era neve, nevou em Ouro Preto. Né? Eu fiz um quadro que era um quadro de um ambiente ouropretano, com um Cristo acorrentado de aleijadinho, e eu queria pôr alguma coisa, aí lembrei da rosa de Magritte, pus uma rosa grande, tomando quase todo o espaço. Aí eu pensei, opa, isso aí é antropofagia. Estava na onda, 71, 72, estava fazendo a revisão do modernismo, né? Uma revisão da Tarsila, que foi revalorizada, né? E muito, e de tudo aquilo que veio, Oswald de Andrade, né? e Raul Bopp, tudo veio nessa esteira a partir do final dos anos 60. Em 68, que era aniversário redondo do Manifesto Antropófago, eu fiz uma exposição trazendo alguns artistas que tocavam a questão da antropofagia, da Tropicália e da fantasia. Eu criei uma exposição no Festival de Inverno de Ouro Preto, que a gente trabalhou a ideia da antropofagia. Primeiro. Depois aí eu vim com as outras, com outras questões da antropofagia, da assimilação, assimilação do que é estrangeiro, aquela coisa de você só comer o forte. Não, os índios nunca comiam um covarde, né? Aí comecei a pensar o que é o forte que a minha pintura vai devorar. O Brasil também tem a sua expressão própria.
E a antropofagia quer assimilar aquilo que é bom, que é forte do estrangeiro e devorar isso. Quando a Tarsila pintou o Abapuru, ela já vinha fazendo um tipo de pintura que era muito ligada a um gosto, a uma ideia de Brasil. Ela fica encantada com os oratórios das casas mineiras, quando eles fizeram em 24, fizeram uma turnê por Minas, pelas cidades históricas, né? Então ela fica encantada com as cores, o papel crepom, né? As cores da decoração das casas simples, modestas, né? E ela vai levar isso para a pintura. E ela faz uma pintura com coisas, fundamentos geométricos e tudo, mas é um retrato do gosto, o gosto Brasil, se puder falar assim, sabe? É bem Brasil. E essa fase chama pau-brasil, que é ligada a toda a construção de ideias de arte brasileira, que era o pau-brasil, né? Aí quando ela começa a sair dessa coisa bem poética, bem construída, para uma coisa mais surrealista, que ela pinta a negra, ela pinta um quadro chamado Antropofagia, que são duas figuras, e antes ela pinta o Abapuru, que é uma figura de sonho, que vem da coisa de infância, da velha que contava as histórias terríveis, né, de horror para fazer criança ter medo, né, aquela coisa que nós todos, vocês não, mas eu tinha muito isso. Né? Então ela pinta o Abapuru como se fosse uma dessas figuras, desses fantasmas, desses monstros. Oswald de Andrade, quando vê aquilo, já consolida a ideia da antropofagia. Abapuru é o homem que come, é o devorador. Quando deslancha essa ideia da antropofagia, que ele faz o manifesto, Oswald de Andrade faz o manifesto, ali está bem explícito toda essa ideia, né, do Brasil ser antropófago, mas antropófago criando uma coisa nova, que é para o mundo. Né? E tem quando foi feita a revisão da antropofagia, do movimento modernista, no final dos anos 60 e início dos 70, né? Aí tem Glauco Rodrigues, tem vários outros artistas, o próprio Humberto Espíndola, o Antônio Henrique Amaral. Eu trabalhei de uma maneira não radicalizando, sabe? Só no sentido de apropriar de figuras, recortar figuras, né? Figuras da arte e retrabalhar, refazer a obra, né, dos artistas num outro contexto, que é o nosso contexto, que conta a nossa história. Primeiro eu fiz a antropofagia do próprio Abapuru. Eu transformei o Abapuru quase que logomarca dessa série minha. Aí eu comecei a trabalhar a questão das apropriações. Eu tinha uma série dentro da Galeria Antropofágica que era apropriação de obras de arte e transformação delas numa outra coisa, né? Tinha das falsificações, eu falsifiquei, inclusive o Abapuru eu falsifiquei, eu fiz igualzinho, só que era com acrílica e tinha um elemento que mostrava que era falsificação. E aí eu fazia as falsificações táticas, com carimbo e tudo, né? Como é o caso, por exemplo, do Volpi, né? Esse Volpi é uma apropriação da assinatura dele, né? E tem um atestado de falsificação. Aí eu trabalho com humor também. Eu fui desenvolvendo as falsificações, umas falsificações com pequenas modificações e outras falsificações exatas. Mas atrás tem um carimbo de falsificação, eu não posso também. Foram 10 anos. Durante alguns anos, eu fui professor da Belas Artes e curador do Palácio das Artes, que não tinha a estrutura que tem hoje, né? Era muito difícil, um painel difícil, montar uma exposição, a gente produzia as exposições quase todas, né? E não tinha dinheiro, a gente ficava montando exposição, fazendo passepartout, criando texto, eu recortava letra por letra, não tinha nem letra 7, não podia, que era caro. Eu recortava, tinha assim, uma caixa com A, uma caixa com B, uma caixa com C. Era uma loucura. E colava com cola preta. Tinha cola preta, já era alguma coisa. Colava no painel um pequeno texto, o título da exposição. Era precário demais. Mas foi muito bom.
me cansava muito, né? Porque era de manhã na escola, à tarde e à noite no Palácio das Artes. Era complicado. Mas era muito bom, porque era muito estimulante. Tanto a escola quanto o Palácio das Artes, que deu para eu fazer assim, centenas de curadorias, centenas de exposições. Ver a meninada, Benjamin, Lucchesi, essa gente toda crescendo por ali, né? Com muita... Marco Túlio, todos eles eu ia fazer, eu sacava que o artista era interessante, tinha boas ideias, tinha coisa assim, já criava uma exposição para eles, né? Um pouco mais tarde, a Ana Amélia Diniz Camargo, que está uma obra maravilhosa. A Fátima Pena, a Del Succo, todos tiveram assim, oportunidades de serem mostrados, a Baldoni. O primeiro livro que eu fiz, o Rubro Apocalíptico, tinha escrito alguma coisa para o Drummond respondeu e tal. Aí eu tive coragem, foi aquele campeãozinho de Santa Maria conversar com ele me recebeu muito bem, falei com ele que eu tinha um livro, se ele podia ler. Aí ele leu. Ele fez umas pequenas observações, eu falei, você acha que eu devo publicar? Ele falou, publica. O primeiro livro é sempre importante publicar. Eu vi que ele não estava entusiasmado, não. Aí ele ligou para o Pongetti, que era uma editora que acabou, falou, vai um conterrâneo meu, chama Márcio Sampaio, vai levar, vê se dá para publicar. Aí fui, levei, o Pongetti publicou o livro, poesia. Aí ganhei um prêmio da cidade de Belo Horizonte, o melhor prêmio aqui de Belo Horizonte. Aí saiu esse primeiro livro que eu lancei em 64, o segundo foi em 65. Em 3 dias e 3 noites eu fiquei quieto em casa, eu escrevi o livro, O Ciclo do Barro. É um poema longo que tem muita referência a Jorge Lima, Invenção de Orfeu, tem alguma referência de João Cabral, tem alguma coisa de Drummond e tudo, mas foi um negócio que saiu assim. Saiu o livro. Depois eu trabalhei, e esse livro foi premiado também. Foi premiado o melhor livro. Não, ele foi premiado depois de publicar, o melhor livro publicado no ano. Só nos anos 74, 76, foi premiado o livro, Tempo em Minas, aí eu publiquei pela imprensa oficial. É uma pesquisa que eu venho fazendo há décadas, sabe? Juntando material sobre artistas, sobre outros, escrevendo, pegando catálogos, livros, revistas, recortes, né, de jornal. Eu vinha fazendo essas pastas para o artista. Até que eu ganhei um prêmio Viter para dar continuidade a escrever uma história da arte mineira. Minas depois do ouro. Porque o barroco e o rococó, aquele período até meados do século XVIII, XIX, já está muito estudado. E é muita coisa. Então eu preferi pegar a segunda metade do século XIX para cá. E venho trabalhando muito. Tive, pela lei estadual de incentivo, eu tive 3 anos de patrocínio da Uzi Minas. Essas pesquisas que tem pastas, né, de artistas, de manifestações artísticas do estado todo, né? E a gente estou com 1.700 pastas, né? Algumas pastas com só uma folha, outras com muita coisa, outras com livros, catálogos, coisas amplas, né? E mais a coisa digital, fotografia, muita entrevista gravada em áudio e alguns em vídeo. Quando estiver consolidado, quero passar ou para o Estado, para a Secretaria de Cultura do Estado, ou para o município, ou para uma instituição como a Escola Guinhar, ou a UFMG, sabe? É uma coisa que é muito preciosa, tem coisas muito preciosas. Como Drummond fala no poema, lutar com palavras é luta mais vã. No entanto, luta mal rompe amanhã. É aquela coisa você tem uma ideia, você faz ali, mas depois, para isso se transformar em poesia, em poema, um poema mesmo, contendo poesia, né? É um trabalho, não é fácil. A pintura é a mesma coisa. Para você chegar a uma expressão própria,
Você tem que trabalhar muito. Eu acho, agora, é uma coisa assim, que é a revelação, né? Quando você tem aquilo, né, que está dentro de você, você pensa muito, você sente muito, você busca muito, você brinca muito, né? A arte que está ali dentro, ela vai, de repente, vai chegar à superfície. Aí você tem que entender, né, e gostar disso, porque a arte também, como dizia Nelo Nuno, a arte é divertimento, né? Então, fazer arte é também prazeroso, mesmo que você esteja num tipo de intensidade e que é uma coisa mais forte, que trabalha com coisas, às vezes até penosas, dolorosas, né? Mas isso também quando você trabalha com isso, você trabalha também com uma coisa de um jogo, é lúdico, e aí você tem que extrair uma poesia de tudo isso, né? Agora, não é simplesmente repetir o que está sendo dito e feito, né? Você tem que fazer a sua expressão disso. O que você sente disso? O que é isso na sua existência? Que sentido dá para você viver, né? Então, a arte tenta responder isso, né? Que sentido eu tenho de viver num mundo desse? Tem muito artista hoje que luta para ser visto. As galerias, alguns museus, uns curadores, eles estão assim, querem fazer acontecer a arte contemporânea. E, fora isso, não existe nada para eles, né? Curadores e galerias hoje estão muito voltados para essa coisa. E fala que um quadro é decorativo, não é mais nada. Essa pintura assim, não é nada. Eu acho que é um equívoco, porque a linguagem da arte, ela abrange um leque imenso, né? E determinadas coisas não vão ser ditas com o quê? Com terra jogada ali, jogada aqui, um pedacinho de uma lâmpada de neon e não sei o que mais. Tem certas coisas que não são ditas com isso.